Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade ao nosso mini curso sobre luz, sua natureza, interação com a matéria e aplicações. Então meu nome é Sebastião Prata Vieira, eu sou professor aqui do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e estou dividindo então esse curso com o professor Vanderlei e o professor Euclides. Então, como vocês já viram, a luz ela tem a sua natureza, em alguns momentos se comporta como onda, em outros ela se comporta como partícula, toda a sua interação, e a gente vai ver agora algumas aplicações, principalmente na área da saúde, que é a área que eu trabalho, que a gente conhece como biofotônica. Então, só recordar e ver de uma outra maneira o que é a luz. Então, a gente está mais acostumado a chamar de luz aquilo que a gente enxerga, né? A parte visível do espectro eletromagnético. Mas a luz também, como a gente já viu na aula do professor Vanderlei e Euclides, ela se estende por todo um vasto espectro, indo desde as ondas de rádio e das ondas de televisão, que tem um comprimento de onda muito grande, onde a gente caracteriza aqui tanto pelo comprimento de onda, quanto pela energia e frequência dessa onda. Então a gente ouve lá que as rádios são de kHz, megahertz, e aí depois a gente passa para as ondas de TV, aí depois aumentando então essa frequência ou diminuindo o comprimento de onda, a gente chega nas ondas de gigahertz, que são principalmente utilizadas em comunicações, seja de celular, seja de internet, o nosso roteador. Depois a gente chega no micro-ondas, na região de gigahertz. Depois de gigahertz, a gente tem o que conhecemos como terahertz. Então toda essa primeira parte aqui é o que a gente chama de espectro de rádio. E depois, uma maior energia, a gente tem o conhecido como terahertz, com um comprimento de onda ali da ordem de 10 a menos 4 do metro. E aí se a gente vai então diminuindo esse comprimento de onda ou aumentando a frequência, a gente chega na região conhecida como infravermelho. Aí o infravermelho é dividido em infravermelho distante, infravermelho médio e infravermelho próximo. Isso é em relação à luz visível. Então aquele infravermelho próximo é mais próximo do visível, enquanto que o infravermelho médio está um pouco mais distante do visível e o infravermelho distante está mais distante do visível. Toda essa região do espectro é muito aplicada em telecomunicações. Então todas as nossas comunicações, aqui a gente está transmitindo e vocês estão recebendo o nosso sinal, a nossa imagem e a nossa voz via fibra ótica, muito provavelmente. Talvez não até aí o seu ponto final, mas a grandes distâncias tudo isso é feito via fibra ótica. E essa fibra ótica, muito provavelmente, ela está na região, transmitindo luz na região do infravermelho, porque é muito mais eficiente fazer essa transmissão. Então, uma aplicação aí da luz é as telecomunicações, são as telecomunicações, né? Então, a gente não teria todo esse avanço de fibra ótica disponível e internet, principalmente nos grandes centros, se não fosse a luz e a fibra ótica. Então, uma grande aplicação aqui que a gente está vendo da luz, além de tudo que a gente já sabe de ondas de rádio e telecomunicações e ondas de TV, também agora com a internet. Aí depois tem a parte do visível que a gente comenta logo depois, aí tem a parte conhecida como ultravioleta, né, que vem além da luz violeta. E aí a gente tem o ultravioleta próximo e o ultravioleta distante, extremo também, que a gente diz. E aí o ultravioleta também é usado em várias aplicações. Dentre elas a gente conhece muito, por exemplo, em luz negra, que é um tipo de luz ultravioleta especial. Então, em algumas festas a gente passa algumas tintas e tudo mais, e aí a gente usa lâmpadas ultravioleta. No infravermelho é bom lembrar também que a gente tem sistemas de visão noturna. Então, locais onde a gente não tem a iluminação escuro,
A gente usa também a radiação térmica que é emitida por cada corpo para detectar a presença de pessoas e animais. Então, o infravermelho também tem essa parte importante de visão noturna. Uma aplicação muito importante da luz ultravioleta, que a gente vai falar mais adiante dessa aula, é desinfecção. Principalmente agora, em 2020, né, a gente tem muitas aplicações utilizando o que a gente conhece como luz ultravioleta C. A gente divide em alguns momentos essa região da luz ultravioleta em luz ultravioleta A, B e C, onde A é aquela mais próxima à luz visível, B é aquela ali intermediária e C é aquela um pouco mais distante. Então, o que é A, B e C? São regiões do espectro eletromagnético, como se fossem diferentes cores. Só que o ultravioleta a gente não enxerga essas cores. E aí depois, indo adiante do ultravioleta, então diminuindo ainda mais o comprimento de onda, se a gente olhar aqui, a gente já está da ordem de 10 a menos 10 do metro, né? Então um comprimento de onda muito curto dessa onda, e aí uma frequência já muito alta da ordem de 10 e 18, e uma energia aqui do fóton já muito alta da ordem de 10 a quarta, a gente tem os raios-x, que também são muito utilizados, a gente já viu várias aplicações aí no nosso dia a dia, acho que todo mundo já fez alguma radiografia, seja quando quebrou o braço, ou precisou fazer alguma radiografia do pulmão, do tórax. Então o raio-x também é uma onda eletromagnética que também é luz e tem essa aplicação muito grande na área da medicina para se fazer diagnóstico, para se investigar as coisas. Também é muito utilizado em aeroporto, né? Todo mundo já viu na televisão ou presencialmente, quando a gente vai no aeroporto, passam-se as nossas malas lá num scanner de raio-x, né? Para saber o que a gente está levando na mala. Então tudo isso são aplicações, né? Da luz, de uma outra parte ali que a gente chama de raio-x. E aí o raio-x, só para dizer também, ele é dividido em raio-x mole, que a gente diz, ou em raio-x duro, onde esse duro é um raio-x que tem maior energia, então ele penetra mais nas coisas. E aí a gente também tem um outro tipo de imagem médica chamada de PET scan. Então, também em alguns momentos, em alguns exames de saúde, são utilizados os raios-x para se fazer isso. E aí depois a última região ali, até onde a gente conhece, são chamados raios gama, onde o comprimento de onda é muito menor e a energia desse fóton é muito grande, da ordem de 10 a sexta electronvolts. Só para dizer que quem não está acostumado com esses nomes, comprimento de onda, energia do fóton, frequência, não precisa se preocupar muito. A nossa audiência geral, aqueles que já sabem vão lembrar que tem essa relação aí de frequência, comprimento de onda. Para cada comprimento de onda a gente pode dizer de uma energia do fóton, mas são números que a gente classifica cada região de todo esse espectro eletromagnético. Tudo isso é luz. E aí a gente tem uma região especial, que é a que a gente chama de região visível, que é aquela que a gente tem um detector muito bom, que são os nossos olhos. Então aí em alguns números a gente coloca ali na região do vermelho, que tem comprimento de onda ali de 600 a 780 nanômetros. E aí depois a gente vai indo do vermelho, chega no amarelo, depois passa para o verde, aquela transição entre verde e azul, até chegar no azul e no violeta, que o violeta ali no 400 nanômetros. Isso é a região que a gente chama de visível. Para algumas pessoas, a gente vai falar mais adiante nessa nossa aula, mas esse início e fim da faixa de detecção depende de pessoa para pessoa. Algumas pessoas são mais sensíveis ao violeta, outras são mais sensíveis ao vermelho, mas em média o ser humano enxerga ali de 400 a 750 nanômetros. E aí cada nanômetro representa uma cor. Então é um modo como nós físicos classificamos ou quantificamos cada cor. Então a cor azul ali a gente chama que ela tem 445 nanômetros até 470 e depois começa a região do verde. Então cada uma dessas cores
a gente dá um comprimento de onda, um número para quantificar ela. Do espectro eletromagnético, então, que a gente viu, cada região ali espectral que a gente dá o nome, ela tem a sua própria forma de geração, detecção e interação com a matéria. Então a gente sabe que, por exemplo, para produzir ondas de rádio eu preciso fazer uma aceleração de elétrons através de campos eletromagnéticos. E aí isso vai ter uma forma de interagir com a matéria. E a matéria a gente pode entender como sendo átomos, moléculas que constituem algum organismo maior. Então, um jeito de se produzir ondas de rádio é através da aceleração de elétrons. Micro-ondas também tem o seu jeito particular de produzir e vai principalmente produzir rotações e inversões em moléculas. O infravermelho também. A luz visível, ela vai produzir principalmente transições eletrônicas quando interage com átomos e moléculas, como a gente vai ver mais adiante. Os raios X, eles provocam principalmente radiações eletrônicas, transições eletrônicas mais internas dentro de átomos e moléculas. Enquanto os raios gama, que têm uma energia muito alta, eles provocam a desintegração nuclear. Então, o fóton tem tanta energia que leva à desintegração nuclear. Então, cada uma dessas formas, cada uma dessas regiões espectrais tem a sua própria forma de geração, detecção e interação com a matéria. E aí, algumas são mais difíceis ou mais fáceis de serem geradas e transmitidas. O que eu vou falar agora na nossa aula, que é particularmente a área que eu trabalho, é a área da biofotônica, onde a gente trabalha principalmente com aquela região visível do espectro eletromagnético. E por que a gente trabalha com essa região visível? Porque ela apresenta inúmeras vantagens quando comparada com outras regiões. Também tem as suas desvantagens, mas em especial ela tem muito mais vantagem do que desvantagem. A primeira delas é que fontes de luz na região do visível são muito mais simples e fáceis. Então, se eu fizer aqui um desafio para quem está assistindo, me gere ondas de rádio, me gere micro-ondas. Todo mundo acho que vai pensar, micro-ondas talvez eu vou ligar lá um aparelho de micro-ondas, ou como que eu transmito ondas de rádio. A mesma coisa raio-x, raio gama, são ondas que são difíceis de eu gerar. Eu não sei, assim, muito fácil como eu gero uma onda dessa, como eu detecto, como eu sei que o meu micro-ondas está emitindo micro-ondas. Eu não consigo ver essa micro-ondas. Ondas de rádio, eu preciso ligar um rádio para saber se eu tenho ali ondas de rádio ou não. Raio-x também, raio gama, infravermelho. Enquanto a luz visível, a gente sabe, estamos rodeados de fontes que produzem luz visível. Então, a gente vai ver de fontes naturais, artificiais, mas são fáceis de geração. E também a questão da detecção. A detecção da luz visível é muito fácil. Por quê? Porque a gente tem um detector de luz visível. Então, a gente consegue trabalhar com as coisas e está sempre detectando através de uma forma segura. E aí uma outra coisa importante é que ela é não ionizante, né? Então sempre quando a gente interage a luz visível com as coisas, o nosso organismo, os seres vivos, já estão acostumados com esse tipo de radiação e o nível de energia ali do fóton não causa ionização. A gente vai ver mais adiante o que seria ionização, mas a luz visível tem essa característica especial de ser uma radiação não ionizante. E com isso, as técnicas na área da saúde, que é o tema da biofotônica, elas acabam sendo de menor custo, porque as fontes de luz que a gente utiliza são mais simples e também são mais seguras de se trabalhar do que, por exemplo, com raio-x ou outra região do espectro eletromagnético. Então, da agora para diante, a gente vai focar principalmente nessa região especial que a gente chama de região visível do espectro eletromagnético. E aí a gente vai estudar agora aplicações, a gente já viu algumas ali do espectro eletromagnético em geral,
mas a gente vai ver algumas aplicações na área da saúde, na área da biologia, e aí recebe esse nome de biofotônica. Então, bio, a gente sabe lá de biologia, que é o estudo da vida, então bio, vida, e fotônica é fóton, é luz, que é a partícula ali que carrega a luz. Então, biofotônica é o estudo dessa interação da luz com a vida. Só vamos recordar agora o que é vida, né? Vida, então bio significa vida dos sistemas biológicos. Mas se a gente pegar um organismo, um ser humano, o nosso organismo ele é formado do quê? A gente lembrar lá de biologia, o organismo é formado de vários sistemas. A gente tem o sistema respiratório, o sistema digestivo, o sistema circulatório. Cada sistema é formado por diversos órgãos, então o sistema digestivo tem vários órgãos, o intestino, o estômago e assim por diante. Cada órgão é formado por vários tecidos, então a gente tem um tecido epitelial e assim por diante. Cada tecido vai ser formado por um conjunto de células, então a gente tem os diferentes tipos de célula no nosso corpo. Uma célula é formada por diversas organelas, então a gente se lembra que a gente tem dentro de uma célula mitocôndria, retículo endoplasmático, o núcleo, o lisossomo, e cada organela é formada por um conjunto de moléculas. E as moléculas, por fim, são formadas por átomos. Então, uma molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, como a gente já sabe. E outras moléculas, seja do DNA ou de qualquer outra molécula que a gente tenha no nosso corpo, sempre a gente chega na constituição básica, que é o átomo. Aqui eu vou parar no átomo, mas a gente sabe que o átomo é formado de elétrons e prótons e nêutrons. Os nêutrons são formados pelas partículas subatômicas elementares, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Só para a gente lembrar é que com o nosso olho a gente consegue, no ser humano, consegue visualizar um órgão, um tecido, formando um sistema e um organismo. Já se a gente precisar ver uma célula, uma organela, a gente já vai precisar de algum instrumento. Então, um microscópio óptico, a gente consegue já enxergar uma célula e uma organela. Para conseguir enxergar uma molécula e um átomo, a gente já precisa de outros tipos de ferramenta. E aí, só lembrando também alguns nomes lá da biologia que a gente vai discutir que são importantes. A gente tem lá o triptofano, que é um aminoácido que forma as nossas proteínas, o colágeno, que dá resistência ali, que faz a nossa matriz extracelular, a elastina, né, que é a parte ali do tecido conjuntivo que dá esse alongamento e contração ali do nosso corpo, dos nossos tecidos. E aí a gente tem algumas outras moléculas lá, principalmente envolvidas na produção de energia, respiração celular, que a gente chama ali das flavinas, o NADH, o FAD e assim por diante. Então são moléculas que a gente tem que formam as nossas organelas, que vai formar as nossas células e assim por diante. Então são alguns nomes que lá na frente a gente vai falar sobre eles, mas só para contextualizar alguns nomes importantes aí nessa formação da vida, né? Na vida a gente pode chegar e resumir em algumas moléculas, por exemplo. Para dizer que a biofotônica, como a gente conhece, ela já está presente no nosso cotidiano. E travou. Vamos ver. Então a biofotônica ela já está presente no nosso cotidiano. Então essa interação da luz com a vida já é o que faz a gente se ver. Eu estou vendo, a gente vê as pessoas através dessa interação da luz visível com as pessoas. Então há uma reflexão, parte dessa luz é absorvida, como eu vou dizer mais adiante,
Mas a nossa vida já é parte da biofotônica, que é o estudo, então, da interação luz com a vida biofotônica. Ela é a responsável pela gente se ver no nosso dia a dia, já é uma interação da luz com a vida. Mas essa também já é utilizada para a gente saber se temos alguma alteração no nosso corpo. Então eu consigo ver manchas que porventura eu tenha na minha face ou em alguma região do meu corpo através dessa diferença da interação da luz visível. Aqui principalmente a gente chama que a gente tem luz branca, né? Que é a luz das lâmpadas, a luz do sol, é o que a gente chama de luz branca, que tem as várias cores ali. A gente vai ver isso mais adiante, que a luz branca é formada de várias cores. Então essa luz branca já interagindo com a nossa pele, então eu já consigo saber se algo está acontecendo. Então se eu tenho manchas ou algumas pintas, alguma lesão, isso já é o estudo da biofotônica. Então já é uma aplicação que a gente tem que nem sabíamos que era chamado de biofotônica. Então esse estudo já vem há muito tempo sendo feito pelo homem. Uma outra aplicação muito grande da luz na vida, a biofotônica, é, por exemplo, a biópsia óptica. Todo mundo já, em algum momento, já viu alguém, fez uma biópsia, né? Precisou tirar um pedaço para saber se a gente tinha alguma alteração, e isso só foi possível graças ao microscópio óptico. Então, através do microscópio é que a gente consegue enxergar muito bem as células e saber se a gente tem alguma alteração dessas células e levando a uma alteração no nosso tecido. Então tudo isso é biofotônica, é a luz sendo utilizada para o estudo da vida. Outras aplicações envolvem os endoscópios e colposcópios que a gente tem, seja para fazer exames de garganta, de esôfago, ou na colposcopia, por exemplo, no exame Papa Nicolau. Tudo isso já é o uso da luz branca para fazer essa interação e a gente conseguir ter um diagnóstico se a gente tem alguma lesão ou não. Uma outra aplicação são os dermatoscópios, que os dermatologistas usam, onde eles têm uma ampliação ali, com uma ótica muito especial, que leva a saber se a minha pinta é um melanoma, ou é um névoa pigmentado, alguma coisa assim. Então tudo isso já é a biofotônica, já é uma aplicação muito importante da luz. Então sempre que a gente pensar em aplicações da luz na área da saúde, então por que a gente estuda a ótica, por que é importante entender a interação da luz com átomos e moléculas, como a gente já viu nesse curso. É importante para a gente saber fazer diagnóstico, saber entender o que se passa com o nosso organismo. Então tudo isso é parte da biofotônica. Uma aplicação mais recente é, por exemplo, os telefones ou os aparelhos que a gente tem que medem a nossa saturação de oxigênio ou o nosso batimento cardíaco. Isso pode ser feito tanto por esses sisteminhas simples ou pelos smartwatches, mas isso já é uma aplicação de biofotônica. A gente vai explicar daqui a pouco, mas aqui é a luz interagindo com as moléculas do nosso sangue que levam a gente conseguir saber qual é a minha saturação de oxigênio e saber se eu, por exemplo, estou com falta de ar, que ainda não é perceptível, mas eu consigo então medir se a minha oxigenação, se o meu pulmão está trabalhando de forma correta. Tudo isso é possível graças à biofotônica. Então, esses equipamentos ali a gente tem a luz, essa importância do estudo da luz interagindo com a vida. Mas a gente também tem os smartwatches que fazem isso. Outras aplicações, aqui só para citar alguma que muita gente talvez já tenha ouvido falar, é a cirurgia laser, né? E algumas pessoas que utilizam óculos preferem em algum momento da vida fazer essa correção ali da córnea através de uma cirurgia laser.
Então você pode fazer todo um modelamento dessa córnea utilizando a luz. Então, utilizando um tipo especial de laser para se fazer isso. Então, tudo isso é possível graças à física interagindo com a biologia. Então, dentro dessa nossa ideia de mostrar aplicações da luz no nosso dia a dia, aqui tem uma que já está no nosso cotidiano aí há algum tempo. Uma outra também muito interessante são algumas crianças recém-nascidas que têm falta de vitamina D, uma doença conhecida como icterícia. E aí se faz um banho ali de luz violeta para estimular a produção do pigmento, e isso é feito também já há muito tempo, esse banho de luz que a gente tem para tratamento de icterícia. E aí a biofotônica já está tão presente no nosso dia a dia, e aí para comentar, acho que alguns de vocês que estão nos assistindo já viram, mas a biofotônica inclusive já é questão de vestibular. Então, questão da Unicamp, do vestibular aqui da Universidade de Campinas, no estado de São Paulo, do Exame Nacional do Ensino Médio, já tem questões que envolvem essa interação da luz com a biologia, com a vida. Então, mais no final da nossa aula, a gente vai resolver essas questões aí. Espero que fiquem mais fáceis depois do que a gente discutir. Mas tudo isso é a biologia interagindo, a luz interagindo com a biologia. Então vamos recordar as fontes de luz, né? Como eu disse, a nossa principal fonte de luz é o Sol. Então é a fonte natural de luz que nós temos, que é responsável por toda a vida na Terra, a fotossíntese, a luz que a gente enxerga, que é transmitida e chega em cada uma das pessoas, essa luz que é absorvida e refletida, que vai para os nossos olhos, tudo isso veio principalmente da luz solar. E aí com a evolução da humanidade, né, a gente foi produzindo novas fontes, as fontes artificiais. Não, a primeira mais antiga aí que eu estou exemplificando é a luz de uma vela, feita pela queima de algum óleo, de algum filamento. Aí depois a gente teve a invenção da lâmpada, que vocês já viram com o professor Vanderlei, as lâmpadas incandescentes e fluorescentes. E mais recentemente, as duas fontes de luz visível mais tradicionais são os LEDs, né? E os lasers, né? Um LED, a gente já tem televisão de LED, muita coisa nesse sentido, e também os lasers. A gente não vai entrar muito em detalhes no funcionamento de cada uma dessas fontes de luz, mas todas essas fontes de luz podem ser interagentes com a matéria viva, principalmente. E por que a gente precisa entender essas interações da luz com a matéria? A gente quer fazer diagnóstico, mas o homem também já há muito tempo se perguntava do por que o céu na Terra, o céu aqui no planeta Terra tem essa aparência azulada, né? Será que em outros planetas, lá também a atmosfera, para quem está na superfície ali do planeta, vai ser azul também? Isso é uma coisa que acontece em todo o planeta ou é só no planeta Terra? Se eu estiver em algum outro ponto do planeta Terra, o que muda? Do que depende isso, né? A gente sabe já que no pôr do sol isso muda, então a gente vai ver mais adiante o porquê disso. Mesma coisa, o porquê que a nuvem é branca, né? A gente sabe, a nuvem é formada de água com poeira, mas por que ela tem essa característica de branco, né? E uma outra pergunta muito interessante relacionada com a biologia, né? Todo mundo sabe que o nosso sangue é vermelho, né? Acho que todo mundo já, felizmente ou infelizmente, já em algum momento viu alguém tirando sangue ou fez algum cortinho e aí viu que esse sangue que saía, independente da pessoa ser um pouco mais branquinha, ter menos melanina ou mais melanina, o sangue é sempre vermelho. Mas por que principalmente em pessoas que são mais branquinhas, têm menos melanina, a aparência das veias sempre são azuis, né? Sendo que o sangue é vermelho. Então isso é uma das coisas que a gente vai explicar
aqui na nossa aula. Então, algumas perguntas em geral que nos ajudam a levar a algumas aplicações da luz na biologia. Todo mundo no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, principalmente quando estuda ótica, estuda dois fenômenos muito importantes, que são a reflexão e a refração. Então, a reflexão é aquela que a luz ainda permanece no mesmo meio, né? Então, a luz refletida aqui, e a luz refratada é aquela que muda de um meio para outro. E aí a gente já sabe que o meio é caracterizado pelo índice de refração, cada meio então tem o seu índice de refração, que em termos gerais é com que velocidade a luz se propaga naquele meio. E aí lembrar, já um tópico mais avançado, que esse índice de refração depende do comprimento de onda. Então, cada cor ali vai ter um índice de refração, ele não muda muito para o visível, mas ele tem uma certa diferença, o índice de refração, dependendo da cor. Mas, no geral, é isso que a gente estuda, a lei de Snell, e a gente consegue explicar o porquê que o lápis tem esse efeito quanto dentro de um copo d'água. Então, aí a interação da luz principalmente vai ocorrer em sólidos, líquidos e gases. E aí aqui a gente vai comentar alguns exemplos de luz refletida e refratada, que é o mais comum que a gente estuda, mas também outros dois fenômenos, a luz absorvida e a luz espalhada, que vai nos ajudar a entender então por que o céu é azul, o porquê que as veias têm essa aparência azulada dentro do nosso corpo e o que isso vai nos levar a, por exemplo, a fazer um tratamento e um diagnóstico de câncer. E aí, só para ilustrar, a gente pode fazer alguns experimentos para ver a refração e a reflexão da água. E isso a gente pode fazer com um laser pointer, né? Aqui eu tenho um laser pointer. E a gente pode ter, hoje encontra muito fácil lasers pointers de diversas cores, a gente também tem LEDs, então a gente vai fazer aqui alguns experimentos usando o mesmo conjuntinho de LEDs que o professor Vanderlei usou, o mesmo laser pointer que ele usou. Então, esses experimentos a gente consegue fazer de uma forma bem simples aí em sala de aula para ilustrar esses fenômenos. E a gente pode fazer isso também em cubas de água, seja com vidro ou plástico, alguma coisa, para fazer isso. Aqui eu peguei uma cuba com água e incidi, então, a luz de um laser verde, e aí eu consigo ver a reflexão, a refração. Se eu jogo o laser verde do ar para onde eu tenho a água, o que acontece? Então, saindo de um meio de um índice de refração menor para um maior, saindo de um meio agora da água interagindo com o ar, de um índice de refração maior para um menor, eu consigo explicar e entender os fenômenos de reflexão e refração. Então ali com o meu laser pointer vermelho eu consigo ver o ângulo, que é exatamente o mesmo de incidência e de reflexão. Então ali no meio onde eu coloquei um pouquinho de leite, então eu consigo ver muito bem o meu feixe de laser propagando ali porque ele é espalhado, então dentro da minha cuba com água e um pouco de leite, e aqui uma cuba simplesmente com água. Então eu consigo ver ali a luz vindo do ar, passando para a água, e depois eu posso fazer a mesma coisa com a luz vinda incidindo de baixo para cima. Então são experimentos onde a gente pode aí, de uma forma mais exemplificada, entender os fenômenos de refração e reflexão. Então, lembrar que refração é quando a gente muda de um meio para outro, e reflexão, então, é aquela luz que permanece no mesmo meio. Então, isso a gente pode fazer com uma cor de laser, ali eu fiz com o verde, mas eu posso fazer também isso com o vermelho, né? E aí uma coisa interessante que a gente pode ilustrar ali, a gente não vai entrar muito em detalhes disso,
mas é, por exemplo, a refração total interna, é quando a luz fica aprisionada dentro de um meio. Então, tudo isso é possível, se eu ilustrar aqui, tá vendo? A gente ficou com a luz confinada, então eu posso escolher ali o ângulo dentro da minha cuba para incidir essa luz e mostrar que chega um ângulo determinado onde eu minimizo a reflexão, a refração que sai da cuba de água. Então, são fenômenos que a gente pode estudar com laser pointers e cubas e aquários para isso. Então, uma das coisas importantes é a refração total interna, que acontece quando a gente tem diferentes índices de refração, e aí isso, uma aplicação muito importante disso, são as fibras ópticas, as telecomunicações que utilizam luz. A luz ela fica aprisionada ali no núcleo da fibra óptica. A fibra óptica é um material, é um vidro que tem um índice de refração menor por fora, com um índice de refração maior dentro. Então, um N2 ali com índice de refração maior. Então, eu consigo transmitir essa luz e a reflexão total interna é importante nesse caso. Então, a gente consegue fazer essas demonstrações de uma forma simples nessa aplicação muito importante que é telecomunicações. Mas, infelizmente ou felizmente, as interações que acontecem da luz com a matéria não se restringem só a essas duas, reflexão e refração, que acontecem principalmente, e é o que a gente estuda no ensino médio, com meios transparentes. Eu não consigo ver refração e reflexão muito bem quando eu jogo laser pointer na minha pele, aqui no meu braço, na minha mão. O porquê disso? Porque eu não sou transparente. E aí a gente define aí duas palavras novas, que são os meios túrbidos e os meios absorvedores. Onde o meio túrbido é aquele que espalha muito a luz, e o meio absorvedor é aquele então que absorve a luz. Então esses são dois fenômenos muito importantes que vão nos ajudar a entender do porquê que o céu é azul, do porquê que as nossas veias têm essa aparência e o porquê que isso é importante para a gente, por exemplo, fazer diagnóstico e tratamento de câncer. Então, só contextualizando, um meio túrbido ele já está presente no nosso cotidiano. Não somente na nuvem, mas um copo de leite, por que ele tem essa aparência esbranquiçada? Porque ele espalha muito a luz. Então, a luz branca de uma lâmpada ou do sol, quando interage ali com o copo de leite, e o porquê que eu não vejo o canudinho no copo de leite ali no interior como eu vejo o lápis dentro da água? Porque a água é um meio transparente. A luz passa por ela com uma absorção muito pequena. A gente vai ver isso mais adiante, mas a absorção da luz visível pela água é baixíssima. Enquanto o leite eu não consigo então ver o canudinho ali no interior, porque ele espalha, ele desvia a direção da luz. Então o fóton está andando numa direção e espalhar significa sair dessa direção. Então é por isso que o leite tem essa aparência branca e aí ele espalha todas as cores de uma forma igual. Já o copo de café, por que eu não enxergo a minha colherzinha ali dentro do copo de café? Porque ele absorve muito a luz. Então sempre quando eu jogo a luz branca, toda essa luz é absorvida pelas partículas de café que compõem ali o nosso café. Então são partículas que vão segurar essa luz. É isso que a gente chama de absorver a luz. É pegar essa energia que vem do fóton ali da onda eletromagnética e segurar essa energia. Então, espalhamento vai desviar a direção do fóton. A absorção vai segurar essa energia. E aí um copo de leite e a gente é um meio que é túrbido e absorvedor. Então a gente tem uma característica tanto de absorver a luz, e aí a gente vai lembrar daquelas moléculas que eu falei lá, flavina, triptofano, que são as moléculas, melanina, que absorvem a nossa luz, que chega até o nosso corpo, e outras moléculas que vão espalhar a luz. Então, o corpo humano é formado por moléculas tanto que espalham quanto que absorvem a luz. Então, eu não sou transparente, eu não tenho
somente um índice de refração, não sou como um copo d'água, mas sou como uma mistura ali de meios espalhadores e meios absorvedores. Então, sempre quando a gente interage a luz com o tecido, então aqui eu estou representando o meu tecido, um conjunto de células ali, então a gente tem a derme, a epiderme, depois o músculo e tudo mais. Então, sempre quando eu interajo a luz no meu tecido, faço o que a gente chama ali de excitação, eu vou ter alguns fenômenos. O primeiro é a reflexão especular. Assim como um espelho, se a gente tiver principalmente ali uma camada de gordura, óleo ali na nossa pele, a gente tem essa reflexão especular, né? Mas um pouco dessa luz é refletida de forma especular, mas a grande parte é refletida da forma difusa. Então, um pouco interage ali com o nosso tecido e isso é refletido. E isso é o que faz a gente se ver. E aí aqui na física a gente divide essa luz dita espalhada, que a gente desvia essa direção, em dois tipos. Uma que é conhecida como espalhamento elástico e a outra como espalhamento inelástico. O espalhamento elástico é aquele onde o fóton que é desviado, ele mantém a sua energia. Então, o fóton que é de 500 nanômetros, ele vai mudar a sua direção, mas a energia dele vai permanecer a mesma. Enquanto que o espalhamento inelástico, o fóton que vai ser espalhado, ele vai mudar um pouco a sua energia. Então, se o incidente era 500 nanômetros, por exemplo, o espalhamento elástico vai fazer com que esse fóton seja de 498 ou 502 nanômetros. Então, uma diferença pequena de energia. Isso é o que a gente chama aqui na física de espalhamento inelástico. Então, no nosso corpo ocorre, então, os fótons são espalhados tanto de forma elástica quanto de forma inelástica. Um outro fenômeno importante que ocorre é da absorção. Então, parte da luz que eu jogo no meu tecido, ela fica absorvida no meu tecido. E a gente vai ver daqui a pouco quais são as moléculas que são responsáveis por essa absorção do tecido. E quando essa luz ela é absorvida, ela pode desencadear dois fenômenos. Um são os processos radiativos, que é transformar essa luz absorvida em luz de novo. E aí, em termos gerais, a gente chama isso de luminescência, mas um dos principais fenômenos de luminescência que ocorre é a fluorescência, que é um fenômeno onde, então, eu jogo uma luz e essa luz é convertida numa outra luz pelo nosso corpo. E mais uma outra parte que é a que mais ocorre no nosso dia a dia é essa luz ser absorvida e virar processos não radiativos e principalmente levar a efeitos térmicos. Então, a gente aumentar ali a agitação térmica das moléculas e isso produzir calor. Mais à frente a gente vai dar alguns exemplos disso. Então, a luz do Sol, quando interage com a atmosfera, ela é principalmente espalhada. Então, o motivo do céu ser azul é quando a luz do Sol ela é espalhada pela atmosfera. E a mesma coisa com a nuvem. Quando a nuvem é formada ali por diversas partículas, quando a luz do Sol interage com as nuvens, ela é espalhada. E aí, para ilustrar isso, a gente pode fazer de novo alguns experimentos utilizando novamente o laser pointer, os LEDs, agora com cuba, com água, que é um meio transparente, água mais detergente. O porquê do detergente? Porque são partículas pequenas, é um jeito fácil da gente fazer ali um meio onde eu tenho partículas muito pequenas. E um outro é pegar um aquário ali, uma cuba e colocar leite. E aí aqui a gente pode fazer algumas interações e entender qual é a dependência, por exemplo, da cor. Então, se eu pegar ali um recipiente e colocar leite ou ir colocando cada vez mais leite, eu posso comparar qual que é a ação de um laser violeta, de um laser verde e de um laser vermelho. Qual é aquele que eu consigo ver ali o feixe se propagando mais? Será que é o violeta? Será que é o vermelho? Então aí esse é um experimento
que mostra qual é a dependência do espalhamento em relação ao comprimento de onda. E aí isso já é sabido há muito tempo que a luz violeta ela espalha muito mais. Então, aqui no experimento que a gente fez, e vocês podem repetir isso, vocês vão ver que eu não consigo ver mais o feixe do laser violeta. Ele perde essa característica do laser de se propagar aquela característica de um feixe em linha reta. Por quê? Porque ele é muito espalhado. Enquanto o vermelho eu consigo ver o feixe da luz vermelha se propagando. Uma coisa importante para se fazer esse experimento é garantir, para quem tiver acesso, é fazer uma medida para garantir que a potência de cada uma das três cores seja mais ou menos igual. Porque se o seu laser pointer vermelho for muito mais intenso com o violeta, essa comparação aí não será justa. Então, para fazer uma comparação, para ver somente a dependência da cor, do comprimento de onda, interessante é que as três cores tenham a mesma intensidade, para você não comparar intensidades de propagação em meios túrbidos. A outra coisa que podemos fazer é empilhar, porque o nosso tecido é formado de camadas com diferentes propriedades. Então aqui a gente pode ir colocando, empilhando, mostrando a propagação saindo de um meio mais túrbido para um menos túrbido e assim por diante, como que se dá a propagação de diferentes comprimentos de onda. Uma outra coisa que a gente pode simular é colocar base para cosmético, e muitas pessoas utilizam, que aí eu simulo uma característica muito mais próxima da pele, em termos de espalhamento. E aí um outro experimento possível interessante, muito interessante, é pegar um LED de luz branca, esse branco que a gente conhece como branco frio, por exemplo. Então colocar esse LED branco numa cuba. Primeiro a cuba só com o detergente e depois na cuba com o detergente mais água. E aí vocês vão observar esse fenômeno muito interessante. Então, conforme mais distante essa luz se propaga no meu meio túrbido, vocês estão vendo ali, ó, o meu LED continua igual, eu só afastei ele mais lá para o final. O que aconteceu ali? Todo mundo concorda que ele ficou mais amarelado, né? Então ele começou aqui, ó, branco, aquele branco quente. Eu não mudei o LED, mas ele virou essa tonalidade mais amarelada. E o porquê que isso ocorre? É o espalhamento da luz. Então ali a gente consegue observar que a luz vermelha e amarela ela foi menos espalhada. Então por isso que eu consigo ver ali esse caminho da luz, principalmente aqui onde passou por toda a amostra, eu consigo ver esse tom amarelado. Enquanto que o azul, as componentes do azul e do violeta, elas já foram bem mais espalhadas pelo meu meio túrbido. Então aqui, com o meio agora com leite, a gente também pode fazer essa simulação. Então aqui eu já nem consigo ver muito bem, a hora que eu vou até o final, a gente já perde muito essa característica de ver ali a fonte de luz. Então eu posso pegar uma região que tem um diâmetro menor, e aí vocês vão ver ali no centro que eu tenho um pontinho vermelho. Esse pontinho vermelho é a luz vermelha que conseguiu passar sem ser espalhada pela minha cuba com leite. Então, o fenômeno de espalhamento, a gente pode fazer esse experimento em casa com um LED branco, seja um LED, uma fonte dessa, uma lanterna LED ou uma lanterna do celular, e aí vocês vão observar esse fenômeno. Então, eu sempre deixo de curiosidade para que vocês façam esses experimentos e vejam a diferença de quando são moléculas pequenas, quando são moléculas maiores, como por exemplo do leite, o que muda nessa interação da luz com esses meios. Então, aqui são os fenômenos de espalhamento. E aí,
o que significa espalhamento. Então, quando a luz passa por um meio transparente, a gente só vai ter os fenômenos de refração e reflexão. Mas se eu incido de forma direta a minha luz no meio transparente, como por exemplo um vidro, a luz passa diretamente por esse vidro e é totalmente quase que transmitida num vidro ou no plástico. Mas se eu coloco ali um meio espalhador, que pode ser a cuba com água ou a cuba com detergente, o que vai acontecer? Eu vou mudar a direção do meu fóton. Então ele vai se desviar da sua trajetória inicial. Então o que é espalhamento da luz? É fazer com que a luz desvie do seu caminho natural. E isso já foi muito estudado, vocês podem fazer essas simulações, e já teve 2 cientistas lá no século XIX que estudaram isso. Então eles viram que existe uma dependência das partículas que eu estou interagindo a luz, como que eu estou interagindo a luz com as partículas. Então o espalhamento μ é aquele onde as partículas são de tamanho comparado ao comprimento de onda. Então a gente viu lá que a luz visível tem comprimento de onda da ordem de nanômetros, né? 500 nanômetros é a luz verde, 700 é a luz vermelha. Então, se eu tiver partículas desse tamanho, eu vou ter o conhecido como espalhamento μ. E se eu tiver partículas muito pequenas, a gente tem o que é conhecido como espalhamento Rayleigh. Então, partículas menores que o comprimento de onda da luz, a gente vai ter o espalhamento Rayleigh. E aí o que se observou? Qual que é a diferença do espalhamento estudado por μ e qual que é a diferença do espalhamento estudado por Rayleigh? São 2 principais. Uma é a dependência com o comprimento de onda. Partículas grandes, comparadas com o comprimento de onda, elas possuem pouca dependência com o comprimento de onda. Então o espalhamento ele praticamente é o mesmo para o azul, para o vermelho, para o verde, para o violeta. Então essa é uma característica do espalhamento μ, pouca dependência com o comprimento de onda. E ele é principalmente na direção do feixe incidente. Enquanto que o espalhamento Rayleigh ele tem uma dependência muito grande com o comprimento de onda. Partículas de comprimentos de onda menores espalham muito mais a luz do que partículas interagindo com comprimentos de onda maiores. Então a luz violeta e azul, quando interage com partículas pequenas, comparadas com o comprimento de onda, são muito mais espalhadas, enquanto que o vermelho é menos espalhado. E é sempre na direção tanto contrária quanto seguindo o feixe. É um espalhamento mais isotrópico, que a gente diz. E aí aqui a gente pode fazer um gráfico dessa situação. Então, primeiro, a probabilidade de espalhamento ali no nosso eixo Y pelo comprimento de onda. Então ali a gente tem 0,4 micrômetro, então 400 nanômetros, que é a luz violeta, e 0,5, 500 nanômetros, verde, até a gente chegar ali nos 700, que é o final do vermelho. Então o espalhamento Rayleigh, o que ele acontece? Ele tem uma probabilidade muito maior de acontecer no violeta, no azul. Então ele tem essa dependência que é lambda a menos 4. E já o espalhamento μ, ele é menos dependente do comprimento de onda, tem essa dependência aí que vai de lambda a menos 2 até lambda a menos 0,1, depende muito da molécula com que ele está interagindo, dos diferentes tipos de molécula que ele está interagindo, mas esse então é o fenômeno de espalhamento, que depende da comparação do tamanho da partícula com o comprimento de onda. Então, se a partícula é muito pequena em relação ao comprimento de onda, temos o espalhamento Rayleigh, que tem essa dependência grande com o comprimento de onda. E a outra característica do espalhamento Rayleigh é ele ser isotrópico. Então ele espalha de forma igual em todas as direções. Enquanto o μ, ele é principalmente, se a direção da luz incidente é assim, ele vai ser um espalhamento também nessa direção.
Então esses são os dois tipos de espalhamento que a gente tem quando a luz interage com átomos e moléculas. E aí vamos então, entendemos o espalhamento, mas o que isso tem a ver com o fato do céu ser azul? Então, primeiro lembrar qual que é o espectro de emissão da luz solar. Então, o Sol, ele é que a gente chama aqui na física de corpo negro. Quem já está na graduação já ouviu esse termo. Então, ele tem uma certa característica de cores, e cada temperatura de corpo negro vai ter uma cor característica de emissão. O nosso Sol, ele emite principalmente ali na região do visível, é por isso que talvez a gente tenha um detector muito bom nessa região, né? Porque o Sol, a nossa principal fonte de luz, emite nessa região. Então aqui a gente tem a sensibilidade do nosso olho em função do comprimento de onda. Então se a gente comparar esse gráfico aqui, a gente é muito mais sensível a detectar o verde, e é bem aonde o nosso Sol mais emite, é na região do verde. Enquanto que na região do violeta e azul eu tenho uma sensibilidade menor, assim como na região do vermelho. Então aqui é o comprimento de onda de emissão do Sol em função do comprimento de onda. Então quando todos esses comprimentos de onda do Sol chegam na nossa atmosfera, vão encontrar lá partículas de ozônio, de oxigênio, de gás carbônico, de nitrogênio, que são partículas pequenas, né? A gente sabe que moléculas vai ter aí da ordem de angstroms. E se eu comparar com o comprimento de onda da luz, é da ordem de nanômetro, né? 10 a menos 9 do metro. Enquanto a molécula tem 10 a menos 10 do metro. Então, que espalhamento é esse? É o espalhamento Rayleigh. E o que o espalhamento Rayleigh nos diz? Que quanto menor o comprimento de onda, mais essa luz é espalhada. Então, quando a luz branca aí do Sol, todos esses comprimentos de onda chegam na Terra, eles são espalhados. Só que o azul e violeta são mais espalhados do que o vermelho. E por que a gente não vê violeta e vê azul? Porque aí também a gente tem que fazer uma consideração da sensibilidade do nosso olho. O nosso olho ele não já é mais tão sensível ao violeta. Ele está na ordem de 400 nanômetros. A gente enxerga pouco. Pegar laser, pointer, violeta, a gente não tem uma sensibilidade muito grande. A gente já tem uma sensibilidade maior no azul. Então, a combinação do fato de a luz do Sol ser mais espalhada no violeta e no azul e a gente ter menos sensibilidade no violeta do que em relação ao azul, é o que nos faz ter essa aparência azulada do céu. É o espalhamento, então, dito Rayleigh. E aí, o porquê, agora que o pôr do Sol ou o nascer do Sol tem essa aparência avermelhada, quando a gente vê ali o Sol indo para o horizonte, o que acontece? O que acontece é que as componentes de menor comprimento de onda sempre serão muito mais espalhadas. Então, se eu jogo o azul, o violeta, o que ele vai acontecer? Ele vai sair da direção do feixe. Então, quando eu atravesso muito a atmosfera, que é o caso do pôr do Sol e do nascer do Sol, onde a luz ela tem que percorrer muito a atmosfera, eu espalho muito essa luz. E só o vermelho ele consegue se propagar mais. Por quê? Porque ele é menos espalhado. Então, o fato dele ser menos espalhado faz com que ele continue ali na direção inicial que ele estava. Então, eu posso simular isso, como a gente viu ali no meio túrbido, meio espalhador, com a minha lanterna branca. Então, a luz vermelha ela consegue se propagar mais. E aí a gente pode também lembrar que dependendo da época do ano, outono, inverno, verão, essa quantidade de atmosfera e a posição do Sol muda um pouco. Então, por isso que em algumas épocas o pôr do Sol é mais ou menos avermelhado, depende dessa propagação, do caminho óptico que a gente diz da propagação da luz do Sol na nossa atmosfera. Mas o que a gente tem que sempre lembrar é que a luz violeta, para partículas pequenas, ela é sempre muito mais espalhada.
Então, como a gente está ilustrando ali, a luz vermelha ela continuou na sua direção por muito mais tempo. Então, esse é o fenômeno de espalhamento. Já quando a gente tem a nuvem ela é formada por partículas maiores. Ali a gente tem grãos de poeira, onde a gente forma o vapor de água, e aí a gente já tem o espalhamento μ, que é esse espalhamento que depende pouco com o comprimento de onda. Todas as cores são espalhadas de forma equivalente. Então é por isso que a gente tem a noção de branco. E ele é também de forma preferencial na direção do feixe e não isotrópica como no Rayleigh. E por que a gente está dizendo isso? É porque o nosso corpo é um meio que é onde temos muito espalhamento acontecendo. Agora vamos fazer um outro experimento. Então a gente viu espalhamento, a gente viu dois nomes ali, Rayleigh e μ. Mas se eu pegar aqui as minhas fontes de luz, aqui eu tenho a fonte vermelha, a azul, a branca, e eu pegar algum objeto, como por exemplo uma folha. Se eu ilumino com a luz branca, eu vejo que ela é vermelha. Mas aí vocês já se lembram, já viram na aula do professor Vanderlei que eu posso iluminar com diferentes cores. Então se eu ilumino com verde algo que é verde, o que eu vejo? Então a luz verde, eu estou vendo a luz verde porque ela é refletida. Então se eu jogo luz branca e vejo uma coisa verde, o que foi refletido foi a luz verde. Enquanto que se eu pensar na luz branca apenas como sendo vermelho, verde e azul, vocês viram que forma a combinação de branco, então a hora que eu jogo luz branca e eu vejo verde é porque a luz vermelha e azul foram absorvidas, enquanto a verde foi refletida. Se eu jogo só a luz verde em algo que é verde, eu tenho a reflexão da luz verde. Agora, e se eu jogo outros comprimentos de onda? Então, joguei branco, estou vendo verde. Jogo verde, estou vendo o verde sendo refletido. E se eu jogo agora, por exemplo, uma outra cor, vermelho? O que vai acontecer? Eu já não consigo saber se essa minha folha está seca ou não. Porque toda a minha luz vermelha e azul foram absorvidas. Então, esse também é um experimento que a gente pode fazer, então, comparando a interação das diferentes cores com uma flor. E isso leva ao fenômeno de absorção. E aí cada molécula a gente vai ter o que a gente chama de espectro de absorção. E o que é espectro de absorção? São as regiões ou são as cores que a molécula mais gosta de absorver. Então a planta, a folha, como eu dei de exemplo, ela é verde. Por quê? Porque a luz verde é refletida. Eu estou enxergando com o meu olho essa luz verde. Então, se eu pensar no azul e no vermelho, o que acontece com o azul e o vermelho? Está sendo absorvido. E isso eu consigo fazer um espectro. Ah, mas quanto de azul está ficando ali naquela folha? Quanto de vermelho está ficando? Quanto de verde? Então, a gente faz um espectro ali onde eu tenho percentual de absorção em função do comprimento de onda. Então, as nossas moléculas biológicas, aqui eu estou falando da clorofila, que também é um estudo importante da biofotônica, a interação da luz com as plantas, mas eu tenho lá as moléculas que a gente vai lembrar daqui a pouco, triptofano, melanina, hemoglobina, oxigenado ou não, tem as cores que ela gosta de absorver. Então, eu tenho esse espectro também de quais a porcentagem de absorção em função do comprimento de onda. Isso também é uma aplicação importante de interação da luz com a matéria. E aí todo mundo acho que já viu por que a hora que a gente sai ali no asfalto quente, a gente tem, quando está descalço, por exemplo, tem essa sensação muito grande. Porque se algo ali tem essa aparência escura, o que acontece a hora que a gente joga a luz branca? Todas essas cores são absorvidas. Então aqui é o fenômeno de absorção. Então a luz branca está sendo absorvida
pelas moléculas ali que, por exemplo, constituem o asfalto ou qualquer outra superfície escura, e aí essa energia luminosa está sendo transformada em processos não radiativos. Lembra lá que eu falei, a luz absorvida pode virar luz e pode virar calor? Então, no asfalto, essa luz absorvida vira calor, vira processos não radiativos. E é por isso ali que é algo muito quente, porque eu tenho absorção da luz ocorrendo e aí leva a processos não radiativos. Então, sempre que eu vejo qualquer molécula, se uma molécula ou um corpo ali que eu tenho, ele tem uma aparência escura, então eu já sei que ele está absorvendo todas as cores. Todos os comprimentos de onda da minha luz que eu jogo nele, se eu jogo luz branca principalmente, tudo é absorvido por aquele corpo escuro. Já se um corpo é azul, se eu estou vendo o azul, é porque o azul está sendo refletido, enquanto que o verde e o vermelho está sendo absorvido. Então, aí isso eu posso pensar em qualquer outra coloração. E uma superfície branca, o que vai fazer? Ela vai, se eu pinto lá o telhado, por que é melhor eu pintar o meu telhado de branco? Porque ele vai refletir a luz branca e nada ou muito pouco vai ser absorvido e essa luz absorvida não vai virar calor. Então, para conforto térmico, é muito melhor eu refletir toda a minha luz. Então, o que a gente sabe que é absorção? É essa luz ficando na molécula. Então, se eu jogo uma quantidade de fótons no meio que é absorvedor, esses fótons vão ficar ali naquele meio. Então, se eu medir o quanto sai, por exemplo, eu vou ter menos fótons saindo de um meio absorvedor, porque esses fótons serão absorvidos pela minha matéria. E aí, se a gente retomar, então, aquelas moléculas que eu disse, importantes para a nossa vida, cada molécula dessa vai ter um espectro que a gente chama probabilidade de absorção em função do comprimento de onda. Então, cada uma dessas moléculas tem a sua região onde mais gosta de absorver e outras onde ela deixa passar. E a gente não vai entrar em detalhes nisso, mas a gente também tem, por exemplo, a hemoglobina, oxigenado ou não, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, o funcionamento desse equipamento. Mas o nosso corpo, além dessa absorção, que aqui eu também mostro em detalhes ali, um pouco maior, da diferença de absorção entre a hemoglobina oxigenada e da hemoglobina não oxigenada. O sangue é vermelho porque ele absorve menos no vermelho. Então ele absorve muito mais no verde e no azul e menos no vermelho, porque o vermelho ele reflete, é por isso que a gente jogando vermelho, jogando a luz branca, a gente consegue ver o vermelho. E a gente também tem o espalhamento. A gente aqui no nosso tecido, ele é formado por moléculas, desde moléculas muito menores do que o comprimento de onda, por exemplo, DNA e outros agregados moleculares que eu posso ter ali, mas também pelas células, por organelas. Então, se a gente lembrar lá, o Rayleigh é aquele que acontece para moléculas, para partículas muito pequenas. No nosso corpo a gente tem. E o Mi é aquele que acontece para partículas muito grandes, em relação ao comprimento de onda. Temos também no nosso corpo. Então, a luz no nosso corpo, na verdade, ela sofre uma combinação de espalhamento Rayleigh e de espalhamento Mi. Então, se eu fizer um gráfico disso, de espalhamento em função do comprimento de onda, ele vai ali seguir, por exemplo, para a pele e para outros órgãos, ele vai seguir em alguns essa tendência ali do Rayleigh, que eu espalho muito mais comprimentos de onda menores, então eu espalho muito mais o azul e o violeta do que eu espalho o vermelho. Então, o nosso corpo é uma combinação de espalhamento e de absorção. Então aqui eu mostro, por exemplo, a melanina. A melanina ela tem ali um espectro de absorção muito grande no visível, né? E é importante ela ter isso, porque é ela que vai proteger outras moléculas da luz. Então, em vez de moléculas importantes como o nosso DNA e outras moléculas responsáveis pela produção de energia absorverem essa luz, a melanina está ali absorvendo vários comprimentos de onda. Então vamos ver rapidinho se a gente entende aqui o porquê que
a nossa veia tem esse caráter azulado. Que aí vocês vão ver que, na verdade, tem ali também uma ilusão de ótica. Então, quando a gente joga, vamos pensar em dois comprimentos de onda ali, o azul e o vermelho na nossa pele, o que vai acontecer? O azul ele vai ser mais espalhado e mais absorvido pela nossa pele. Se vocês se lembrarem dos gráficos que eu mostrei, das probabilidades ali de absorção, ele é muito mais provável de absorver o azul e de espalhar o azul do que de absorver e de espalhar o vermelho. Então, o meu vaso ali mais interno, eu vou chegar muito mais vermelho do que azul nele. E depois, a hora que eu interajo com o sangue? A hora que eu interajo com o sangue, se a gente lembrar, se o sangue é vermelho, ele também absorve muito mais o azul do que o vermelho. O vermelho, ele sai muito mais fácil do sangue, ele é refletido, né? Por isso que o sangue ali dentro, ele é vermelho. Então, onde eu tenho um vaso, a quantidade de vermelho saindo é muito maior do que a quantidade de azul saindo. E aí, se eu pego uma outra região onde a gente não tem um tecido, eu vou ter também uma mesma propagação dessa luz. E o que vai acontecer? Eu vou ter também o azul sendo muito mais espalhado e absorvido no meu tecido do que o vermelho. Só que onde eu não tenho um vaso, eu não vou ter o azul sendo absorvido. Então, numa região onde eu tenho o vaso, o que vai acontecer? Eu vou sair menos azul do que numa região onde eu não tenho o vaso. Então, onde eu tenho o vaso, eu absorvi um pouco desse azul, certo? Então, isso é o que acontece, numa região que a gente tem vaso. Então, o vaso vai absorver um pouco dessa luz. Então, vamos recapitular ali. O sangue é vermelho, a gente viu lá o espectro, a gente sabe, independente também de ter oxigênio, de ser sangue arterial ou sangue venoso, muda um pouquinho ali a tonalidade de vermelho, mas o espectro dele, se a gente recordar aqui, tanto do sangue oxigenado quanto não, ele é muito absorvedor no azul e no verde e absorve menos no violeta ali. Sendo que o sangue oxigenado absorve menos ainda no vermelho. Então, em termos gerais, há uma pequena diferença de cor ali em relação ao sangue venoso e o sangue oxigenado, então, e o sangue arterial. Isso devido à presença ali do oxigênio. As veias e artérias têm uma aparência azul porque a proporção, então, da onde eu tenho uma veia é um pouco menor, a proporção de vermelho para azul, em relação a uma região de pele, onde a proporção ali de vermelho e de azul vai ser maior. Por que vai ser maior onde eu tenho pele? Porque eu não tive essa absorção de azul pelo sangue. Então, onde eu tenho absorção de azul pelo sangue, a proporção vermelho-azul é menor. Então, as cores vermelho e azul são parcialmente absorvidas e espalhadas no caminho para a veia, mas a luz azul ela é absorvida muito mais do que a vermelha quando atinge o vaso. Então, toda essa combinação nos leva a algumas diferenças de onde temos vaso e da onde não temos. Mas só isso não é suficiente para explicar ainda do porquê que a gente tem essa aparência azulada. E aí entra uma outra coisa que é uma ilusão de ótica que a gente tem no nosso cérebro. Se eu perguntar para vocês, existe uma diferença da cor ali azulada que está entre a barra vermelha do que aquela que está no meio das barras vermelhas? Então, do que eu tenho aqui desse lado do que eu tenho para esse lado? Vocês vão falar, aqui parece que esse azul é mais clarinho do que esse azul que está desse lado aqui. Esse é um azul mais escuro. Mas vocês podem juntar essa figura aí na casa de vocês, pegar ela na internet.
vocês vão ver que isso é uma ilusão de ótica. A hora que eu junto elas, peguei lá essa mesma figura, recortei e juntei. Tá vendo? Ela tem a mesma tonalidade de azul. Então o fato dela estar ali contínua e ter um espaço branco entre elas, eu vejo ela com um azul mais clarinho. Enquanto se ela estiver entre barras vermelhas, eu vejo um azul, parece mais escuro ali. Isso é uma ilusão de ótica que o nosso cérebro faz essa interpretação, mas na verdade elas têm a mesma tonalidade de azul. Então, a hora que a gente tem essa pequena diferença ali de azul numa região que eu tenho vaso, de uma região para onde eu não tenho vaso, o cérebro faz essa interpretação diferente. E aí acaba dando essa ideia de que aonde eu tenho vaso tem esse aspecto azulado. Então, não é só simplesmente entender o espalhamento e absorção da luz pelos tecidos e pelo sangue, mas também tem uma questão ali de ilusão de ótica, que é como o nosso cérebro enxerga as coisas. Então, essa foi uma explicação aí, uma curiosidade da gente entender do porquê que as veias têm essa aparência azul. Agora vamos falar de um outro fenômeno, que é esse que a gente comentou lá atrás, que quando a luz interage com a matéria, ela pode gerar fluorescência, que é um dos fenômenos de luminescência. Então a gente já viu ali quando joga luz negra em algumas coisas, que a gente surge uma outra cor ali. Isso foi observado lá no século XVIII e XIX, no mineral chamado fluorita, e aí é por isso que recebe o nome de fluorescência. E a gente conhece muito aqui, todo mundo já viu ou foi em algum local onde a gente tem o que a gente conhece como luz negra. E a luz negra o que é? É uma luz ali que está, se a gente olhar em comprimentos de onda, está um pouco abaixo da nossa região que a gente enxerga. A gente enxerga, como eu disse, o nosso olho detecta muito bem até 400, já ali com baixa sensibilidade. Lembra que a nossa sensibilidade para o violeta é muito baixa. Então ali, nesse gráfico, eu estou mostrando qual é a cor que emite aquela lâmpada negra que a gente tem em alguns lugares. Então ela emite ali em torno de 380 nanômetros. Então a gente não consegue enxergar muito bem ela. Se a gente olhar para uma lâmpada de luz negra, até a gente consegue enxergar, porque ali eu tenho outras coisas que acabam também emitindo um pouco no visível. Mas a maior quantidade de luz emitida pela chamada luz negra, a gente não consegue enxergar. A gente só enxerga ela quando o quê? Quando essa luz é absorvida, seja por um pigmento que eu tenho no meu cartão de crédito, no meu dinheiro, ou na minha tinta que eu passo, quando ela é absorvida e emite na região do visível, aonde eu consigo detectar. Então, por exemplo, nos meus dentes, a gente tem ali materiais que absorvem essa luz violeta e devolvem essa luz absorvida, devolvem na forma de luz de novo. Então, se vocês lembrarem, devolve na forma de processos radiativos. Mas eu também tenho uma parte que vira processo não radiativo, vira calor. Mas uma parte dessa luz, por exemplo, na tinta, estou jogando a luz, em teoria, diretamente eu não enxergo, mas essa luz é absorvida e é transformada em outra cor. E aí isso, para a gente explicar, a gente aqui na física começa lá, lembrando de diagrama de Pauli, então a gente coloca lá os elétrons nos seus mais diferentes orbitais, então a gente vai ter os orbitais totalmente ocupados, e quando eu faço uma absorção de luz, o que acontece? Eu tiro o elétron de um nível onde ele está ocupado e levo para um nível de maior energia, para um orbital não ocupado. Então isso, em termos gerais, é o processo de absorção. Então quando uma molécula absorve, para onde está indo essa energia? Está indo em fazer uma transição eletrônica. Então eu tirar um elétron de um orbital que ele está, e aí o elétron a gente tem que dar outros nomes, mas lá no átomo a gente dá. Por exemplo, saiu do nível 3P e foi para o nível 5P. Então eu saí, fiz uma transição.
Então essa energia do fóton fez com que eu saísse de um nível e fosse para outro. Então esse é o processo de absorção. E aí aqui ilustrado em moléculas a gente muda aqueles nomes, um S, 2S, e aí chama, por exemplo, de estado singleto 0, singleto 1, singleto 2. A gente não vai entrar em detalhes nesse nosso mini curso, mas eu espero que muitos de vocês aqui façam física, estudem química, e vocês vão ver esses nomes singletos e tripleto que a gente dá para a molécula, que tem a ver ali com uma coisa que vocês já viram, que é o spin. Essa característica importante do elétron vai explicar e vai nos ajudar a fazer, por exemplo, diagnóstico e tratamento de câncer. E tudo isso depende de ter muito bem também essa base de química, de distribuição eletrônica. Então, quando a gente tem um espectro de absorção, por exemplo, se eu tenho um espectro de absorção em torno de 400 nanômetros, é porque eu peguei o meu fóton e transferi essa energia para fazer uma transição, saindo de um nível eletrônico de mais baixa energia e fazendo uma transição para um nível eletrônico de mais alta energia. Então, isso é o fenômeno de absorção. E algumas moléculas devolvem essa energia. Na natureza, os sistemas não gostam de ficar com energia armazenada. A gente sempre tende ao estado fundamental de energia. Então, essa volta para o estado de menor energia pode ser na forma de calor, que são os processos não radiativos, mas pode ser devolvendo essa energia na forma de luz. E aí isso é o que a gente dá o nome de fluorescência. E aí tem um outro fenômeno conhecido, que é o fenômeno da fosforescência, que é aquele do interruptor, né? Todo mundo já tem aqueles interruptores antigos em casa, quando a gente desliga a luz, ele fica ali emitindo por um tempinho. Esse, na verdade, é um outro fenômeno que a gente chama de fosforescência. O processo de fosforescência mais fundamental, ele envolve ali uma mudança de spin de singleto para tripleto. Quem já for mais avançado na graduação vai entender um pouco disso, mas quem está aí no ensino médio fundamental, o importante é saber que a fluorescência, ela ocorre sempre quando eu tenho luz. Se eu tiro a luz, a fluorescência para de ocorrer. Enquanto que a fosforescência, se eu tirar a luz, ela ainda continua ocorrendo por um tempo. Eu continuo tendo essa emissão de luz. Então, no interruptor ali mais antigo, a gente tem a fosforescência, porque eu desligo a luz e essa luz ainda continua sendo emitida. Enquanto que a fluorescência, se eu tirar a luz, ela para de emitir. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente lembrar das nossas moléculas fundamentais que nós temos no nosso corpo ali, que formam as bases de proteína, que dão sustentação ao nosso tecido conjuntivo, produção de energia, elas têm fluorescência, são moléculas que possuem também emissão de luz quando excitadas. E o porquê que isso é importante? Agora então eu vou dar alguns exemplos relacionando com tudo isso que a gente viu para fazer, por exemplo, diagnóstico e tratamento de algumas doenças. Então, por que a gente precisa estudar isso? Por que eu preciso saber o espalhamento da luz, a absorção da luz? Porque o nosso objetivo é viver bem. E o que a gente quer aqui na física, na ótica, aqui na biofotônica, é proporcionalizar uma melhor qualidade de vida. Então, com sucesso no diagnóstico, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor é a nossa chance de cura. Então, em qualquer tipo de câncer, seja de boca, seja de mama, seja cervical, seja de melanoma, a gente quer fazer diagnóstico, entender essa interação da luz com o nosso organismo e fazer isso de uma forma mais rápida e eficiente. E para isso a gente precisa entender ótica, entender física, entender química, para no futuro desenvolver essas tecnologias. Ou até mesmo agora, no presente, a gente já está desenvolvendo essas tecnologias. E aí aqui a gente divide em alguns nomes, um que a gente chama de espectroscopia, outro de imagens de campo amplo e outra imagens microscópicas. Tudo isso para fazer um diagnóstico, para eu saber como está o meu tecido.
Então, na espectroscopia, a gente pega lasers parecidos com esses aqui, pointers, mas um pouco mais estáveis, em uma intensidade maior, e faz a interação com a nossa boca ou com a nossa pele e coleta o espectro de fluorescência. Lembra que eu falei que essas moléculas têm uma luz emitida. Então, cada uma dessas moléculas, triptofano, flavina, elastina, que são essas moléculas básicas que a gente tem no nosso corpo, quando absorvem a luz, elas emitem uma outra luz. Então, aí está todas as luzes que essas moléculas emitem. Então, por exemplo, o triptofano. Se eu jogo 300 nanômetros nele, ele vai absorver essa luz e vai devolver uma luz ali que tem um máximo em 340 nanômetros. Enquanto as flavinas, por exemplo, se eu jogar ali 400, 450, ele vai absorver essa luz e vai emitir uma luz ali que tem um máximo de emissão em 525. E aí o que acontece quando a gente começa a ter, infelizmente, aqui talvez alguma alteração na minha pele? A gente começa a mudar a quantidade dessas moléculas. Então, se o meu tecido é normal, eu tenho uma quantidade de triptofano, eu tenho uma organização ali das minhas células, eu tenho uma quantidade de colágeno, de flavinas, eu tenho toda uma bioquímica estabelecida. E se alguma alteração começa a ocorrer, eu começo a mudar essas moléculas, a quantidade dessas moléculas. E isso vai fazer com que, então, o meu espectro de fluorescência mude. Então, aqui um exemplo, uma aplicação, né? O que a gente está vendo aqui? Aplicação da luz na vida. Então, eu estou vendo um espectro de fluorescência de uma pele. Então, aonde eu tenho um tecido normal, eu tenho um tipo de espectro. E aí isso é a técnica conhecida como espectroscopia. Então eu vou lá com o meu laser, um laser bem parecido com esse, 532 nanômetros, e aí eu consigo ver qual é o perfil de uma lesão, qual é o perfil de um tecido normal e qual é o perfil de uma margem, onde eu tenho ali uma transição de um tecido para o outro. E por que isso? Porque durante a evolução de uma doença, as mudanças bioquímicas acontecem. Isso vai se refletir também na absorção, também no espalhamento e também na fluorescência emitida pelo tecido. E aí aqui para fazer o diagnóstico no futuro, a gente quer alimentar aí redes neurais, processamento matemático, então a gente também aqui precisa muito de quem gosta de matemática, é dar um espectro onde a gente não sabe o que é. E aí fazer uma classificação e dizer, olha, esse espectro que você me deu, ele é muito parecido com um de uma região normal, ou esse espectro é de alguma lesão. Então, no nosso Instituto aqui de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, no Laboratório de Biofotônica, coordenado pelo professor Vanderlei Banhato, também pela professora Cristina Kurashi, e eu aqui também, e diversos outros alunos, excelentes alunos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, de pós-doc, eles estudam isso. Então aqui uma interação com o pessoal da odontologia, né? Então a gente tem muita interação com o pessoal da área médica e da área odontológica. Então a gente ali, ó, tá vendo? Onde eu tenho uma leucoplasia, eu tenho uma diferença do espectro da onde eu tenho uma região normal, seja de uma gengiva, seja de uma bochecha. Então tudo isso é possível graças a essa base que eu tentei dar para vocês dessa interação, absorção, espalhamento, absorção leva à fluorescência. Tudo isso acontece no nosso corpo e tudo isso é importante para a gente fazer diagnóstico e fazer espectroscopia, para no futuro a gente realmente chegar com uma luz e ter um processo extremamente eficiente e rápido para dizer se a gente tem uma doença ou não. A gente também aqui tem muita colaboração com os médicos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e é para dizer que a gente não faz isso só na pele ou na bochecha, mas faz também, por exemplo, em fígado, para detectar hepatocarcinoma. Então a gente constrói equipamentos e aí a gente também precisa de muito apoio dos engenheiros que sabem construir isso. Então a gente vai lá no paciente com a luz, com uma fibra ótica. Se vocês lembrarem lá da fibra ótica que a gente falou,
é reflexão total interna. Muita gente pergunta, professor, por que eu estou estudando reflexão total interna, N1, N2, lei de Snell? É com a lei de Snell que a gente consegue levar a luz com uma fibra ótica até o fígado de um paciente e saber se eu tenho alguma alteração ou não. Além de alterações, aqui mostrando mais exemplos, uma outra coisa importante, um estudo muito importante feito aqui por amigos nossos, é no transplante de órgãos. Muita gente faz a doação de órgão, mas esse órgão durante o transporte, por exemplo, pode se degradar. E aí a hora que o médico está lá com o paciente que vai receber esse órgão, ele precisa tomar a decisão. Faço ou não faço o transplante? Esse órgão está viável ou não está viável para ser implantado no paciente? E se ele fizer testes bioquímicos, testes tradicionais, isso pode demorar. E aí tanto o paciente pode piorar, quanto o órgão pode continuar se estragando. Então, técnicas óticas que nós desenvolvemos estão ajudando nisso, nessa tomada de decisão do médico para saber se eu faço ou não um transplante. Então a gente coletou uma série de espectros e aí correlacionou com o sucesso do transplante. Então no futuro, os transplantes serão guiados ali se serão feitos ou não com a espectroscopia de fluorescência, que tem como base tudo isso que a gente viu de espalhamento e de absorção. Um outro exemplo muito interessante aqui de aplicações da luz é, por exemplo, a gente determinar quanto tempo faz que uma pessoa morreu. Alguns talvez já tenham assistido a seriados na TV, eu preciso lá de um detetive, de um médico, de alguém que vai lá, infelizmente aconteceu um assassinato, uma pessoa morreu ali de causas naturais, e eu preciso saber quanto tempo faz que essa pessoa morreu. Foi há 5 minutos? Foi há 5 horas? Foi há 5 dias? O pessoal que trabalha com isso já tem uma ideia ali, olhando umas coisas de inseto, temperatura do corpo e outras. Mas a gente também está desenvolvendo técnicas óticas, onde eu vou lá, jogo a luz e capto essa luz que o tecido emite. E aí a gente observou uma correlação. Se um tecido está vivo, a hora que eu jogo aqui o meu laser pointer vermelho, eu tenho um tipo de luz que volta. Se eu começo a degradar o meu tecido, começo a perder as funções, essa interação da luz com o tecido muda. Então, o que a gente quer no futuro é, de novo, chegar com um laser desse tipo, encostar ali na pessoa que infelizmente faleceu e dizer, olha, ela morreu há 3 horas, há 10 horas e assim por diante. Então, tudo isso depende muito, quero sempre reforçar, desses fenômenos de espalhamento, absorção, que explicam o porquê que o céu é azul, porquê que o pôr do sol é vermelho, mas também acontece sempre quando a luz interage com o nosso corpo. Além de fazer espectros, a gente também pode fazer imagens. Então aqui, se eu tenho um tecido saudável e eu jogo uma cor, uma violeta ali, por exemplo, um tecido saudável vai apresentar uma certa imagem. E agora, se eu tenho uma alteração ali no meu tecido, então aqui um tecido saudável, as células estão organizadinhas ali, a epiderme, a derme, o tecido conjuntivo, muscular e assim por diante. Mas se eu tenho alguma célula ali, alguma coisa diferente, então o meu tecido muda e a fluorescência vai mudar. Então eu posso fazer isso agora fazendo uma imagem. Então eu jogo uma fonte de luz aí com espelho, com lentes, eu consigo fazer imagens, agora visualizando o tecido. Então, imagens que a gente chama de campo amplo, eu tenho resolução tecidual. E aí, a luz branca é aquela que a gente já está acostumado a ver. Então, a luz branca interage aqui com o tecido e já me traz informação. Mas se eu fizer essa imagem, que eu chamo de imagem de fluorescência, eu consigo ver mais informações bioquímicas. Por quê? Porque a fluorescência vem daquelas moléculas que eu disse, e aquelas moléculas se alteram quando a gente tem alguma alteração no nosso corpo, e essas alterações refletem na fluorescência.
Aí, além das imagens de campo amplo, a gente também pode fazer imagens de luz branca, e aí também a gente usa muito processamento de imagem para se fazer isso, seja para distinguir diferentes pintas, um nevo, uma pinta escura de um melanoma, como eu faço essa diferenciação. No câncer de boca também, utilizando imagens de fluorescência. São trabalhos muito importantes que a gente tem desenvolvido. Então, são aplicações da ótica, por exemplo, no diagnóstico de lesões bucais. E aí, além dessa imagem onde eu enxergo o tecido, eu posso também combinar lentes para enxergar células. E aí eu sempre gosto de mostrar essa imagem aqui, que vem lá do século XVI, XVII, que foi quando se descobriu o microscópio. Vocês vão procurar aí na internet, a gente fez outros vídeos contando um pouco dessa história da microscopia, mas ela é interessante, né, como o homem chegou a desenvolver um microscópio onde ele enxergou esse novo mundo, o mundo microscópico. Então, aquela água que a gente tomava, o nosso chá, que a gente aparentemente não via nada, a hora que a gente colocou ali sobre o microscópio, a gente viu que tinha toda uma fauna, todo um novo mundo microscópico. Isso teve um impacto muito grande na nossa vida. A gente começou a eliminar doenças porque a gente sabia que a nossa água tinha micro-organismos. A gente começou a enxergar células, a fazer a patologia que a gente conhece hoje. Então a gente tem uma série de microscópios ópticos, que aí tem toda um pensamento de como fazer essa combinação ali de lentes, uma coisa importante que a gente estuda lá, a lente de ter tal foco, a equação lá de construção de lente que vocês veem aí no ensino médio, ela é importante, os índices de refração, foco, porque a combinação delas é que vai me permitir enxergar uma célula, enxergar um núcleo e aí fazer o diagnóstico de uma doença. Exemplos, aplicações, a gente fez isso colocando no smartphone, então aqui um exemplo de um trabalho, e aí eu levo e faço essa minha imagem com uma fibra óptica, então posso encostar ali em qualquer lugar e ter agora uma imagem microscópica e saber ali como estão as minhas células, se elas estão com a organização de um tecido saudável ou de um tecido alterado. E aí eu posso também, de novo voltando à ajuda dos matemáticos, cientistas e engenheiros da computação, fazer um processamento dessas imagens e chegar à conclusão se eu tenho um tecido saudável ou não. E aí existem muitas outras aplicações da luz. Aqui foram algumas que a gente faz, mas a gente tem imagens térmicas, novos tipos de microscopia, tem gente ali que está desenvolvendo equipamentos para achar melhor os nossos vasos sanguíneos, então muitas outras aplicações. Aí aqui para comentar um exemplo sobre a questão lá que caiu na Unicamp, né? Então aqui a gente tem uma molécula onde eles mostraram o espectro de absorção. Então a curcumina, que é uma molécula usada na terapia fotodinâmica que a gente vai ver daqui a pouco, ela tem um espectro de absorção. E aí eles perguntam como eu ativo essa molécula. Então a gente sabe que o espectro de absorção são aquelas cores que a molécula gosta de ficar. E para eu ativar a molécula, o que eu preciso? Eu preciso jogar a luz que ela absorve. Porque se eu jogo uma luz que ela não absorve, essa luz passa direto pela molécula, não fica nela. Então, se eu quero ativar essa molécula, essa luz ela precisa ser absorvida, precisa ficar ali na minha molécula. Então, ali ele jogou um LED branco e um LED vermelho e perguntou qual deles vai ser absorvido pela curcumina. Então, se a gente olhar ali, o que acontece é que a luz vermelha, que é aquele espectro ali da linha mais escura, ela é pouco absorvida pela curcumina, enquanto que a luz branca, ela não é tão eficiente também, né? Ali o mais eficiente seria um LED azul, onde eu coincidiria muito melhor com a banda de absorção da curcumina, mas o LED branco, ele também tem uma certa absorção pela curcumina. Então,
tudo isso é eu entender a absorção de moléculas e interação com a fonte de luz. Aí aqui a outra questão interessante é fazer a depilação a laser, né? Conhecida ali corretamente pelo nome de epilação a laser. E aí ele mostra aqui nessa questão o espectro de absorção da melanina, da oxihemoglobina e da água. E aí a gente aqui quer saber, para fazer a depilação, eu preciso interagir muito bem com a melanina. Então eu preciso ter uma absorção muito forte pela melanina e não ter absorção com o sangue e nem com a água. Porque eu não quero interagir com o sangue, com a oxihemoglobina. Eu quero interagir com a melanina. Então eu preciso escolher um comprimento de onda que seja absorvido pela melanina e não seja absorvido pela oxihemoglobina e pela água. Então se a gente jogar o comprimento de onda de 400 nanômetros, vocês vão ver que a hemoglobina também absorve muito. A melanina também absorve, mas a hemoglobina também. Então não é o adequado. Ali na B, 700 nanômetros. A hemoglobina absorve muito pouco e a melanina absorve bastante. Então é esse aí que eu tenho que usar. Enquanto 1100, já a água começa a absorver também, além da hemoglobina e além da melanina. O 900, a água ali já começa a ter uma absorção pronunciada. Vale lembrar que a absorção da água, existe uma absorção da água no visível ali de 400 a 900. É que ela é muito baixa, né? Por isso que na luz visível a água ela tem essa tonalidade transparente. Mas no oceano, quando tem muita água, a gente vê que tem uma tonalidade ali da água. Então ela não é totalmente transparente, tem uma absorção muito baixa. Aqui no Instituto de Física tem pesquisadores que estudam para melhor medir essa absorção da água. 1500 nanômetros ali também é absorvido pela hemoglobina. E aí aqui, fazendo mais um exemplo de fotodiagnóstico, a explicação de como funciona isso. Aí a gente viu que o espectro de absorção da hemoglobina com e sem oxigênio é diferente. E aí o que a gente define lá no sangue é quando a gente tem todas as nossas hemoglobinas carregando oxigênio, a gente tem o que a gente chama 100% de saturação de oxigênio. Agora, se eu tiver todas as minhas hemoglobinas sem oxigênio, a gente diz que a nossa saturação de oxigênio é de 0 e se eu tenho meio a meio de 50%. Na nossa videoaula de hoje, a gente não vai entrar muito em detalhes nisso, porque no nosso canal tem outras explicações mais aprofundadas nesse tópico. Mas, de curiosidade, esse detector ele funciona com 2 comprimentos de onda, então um no vermelho e outro no infravermelho, e aí a hora que a gente coloca o nosso dedo, ele faz uma razão ali entre o comprimento de onda absorvido pelo vermelho e o comprimento de onda absorvido pelo infravermelho. Então a gente mede, então eu jogo o laser vermelho, 650 nanômetros, que é absorvido ali pela hemoglobina sem oxigênio, e o 950 nanômetros, que é absorvido pela hemoglobina com oxigênio. Então, fazendo uma comparação dessas duas absorções de quando a luz passa pelo nosso dedo, a gente pode dizer se eu tenho uma saturação de 100% ou diferente de 100% de hemoglobina carregando oxigênio no nosso organismo. Então, tudo isso também é uma aplicação importante da luz no nosso dia a dia. E tudo isso só é possível graças ao entendimento de absorção, do espectro de absorção das moléculas, do espalhamento da luz pelas moléculas. E aí assim por diante. Então, se eu tenho 100%, 50%, eu faço uma correlação dessas absorções. Então, como a gente viu, a luz pode ser usada para diagnóstico e tratamento. Eu falei de aplicações de diagnóstico. Agora vamos falar algumas aplicações de tratamento. E aí a gente tem principalmente a luz sendo utilizada para destruir célula cancerígena na oncologia, por controle microbiológico para destruir micro-organismos, bactérias, vírus como SARS-CoV-2
e algumas aplicações no nosso ambiente. Então, a importância é gigantesca da gente fazer também o tratamento. Além de diagnosticar cedo a doença, a gente também precisa fazer um tratamento. E se eu tenho alguma lesão, alguma anomalia no meu corpo que eu preciso retirar ou que eu preciso eliminá-la, o que a gente conhece muito bem é a cirurgia, que eu vou lá e retiro as células indesejadas, mas eu tenho o raio-x, que é uma parte lá do espectro eletromagnético que provoca a morte celular. Eu tenho também alguns agentes químicos, né, os quimioterápicos, que a gente faz a quimioterapia, que também provocam a morte celular, então a radioterapia e a quimioterapia, que são as mais conhecidas além da cirurgia, só que elas também são conhecidas pelos seus efeitos colaterais. Mas tem uma nova, que é o que a gente estuda, que é a terapia fotodinâmica, que vai utilizar então uma molécula que agora é diretamente ativada pela luz e vai provocar a morte celular. Então, se eu tenho alguma lesão, o que eu faço? Vou lá, coloco o medicamento nessa lesão, depois ativo esse medicamento com luz e levo à morte celular. Então, mas que medicamento é esse? A gente está acostumado, sempre que vai ali na farmácia, compra um medicamento e passa ele ou toma ele, que ele já começa a fazer efeito, né? Esses são os medicamentos tradicionais. Mas a gente tem uma classe de medicamento, que aí tem um nome aqui, que a gente chama que é um medicamento fotossensível. Então, a hora que eu jogo luz, ele é ativado. E aí eu posso ativar esse medicamento e ser muito mais específico aonde eu quero eliminar. Então, vamos supor ali na minha região A, que eu tenho uma pele normal, saudável, mas em algum momento, por algum motivo, seja por agentes físicos, químicos, ou seja por alguma anomalia no meu DNA, surge uma alteração. Então surge ali na figura B células diferentes daquele tecido habitual que eu tenho. Então eu quero eliminar essas células. Aí o que eu faço? Eu coloco um medicamento, que ele tem que ser específico ali para aquelas células, então a gente também tem muito estudo químico para ser bem específico nisso. E aí eu vou ser de novo específico só iluminando essa região que eu quero matar. Então ali na D eu estou jogando luz nessas células que eu quero eliminar. E aí depois disso eu vou levar a processos de morte celular. E aí para quem está mais avançado aí na graduação, talvez já tenha ouvido falar de necrose, apoptose. Então eu levo a morte celular. E aí depois de um tempo o meu tecido, se eu mato todas as células que se replicam de uma forma diferente, o meu tecido se recupera. Para fazer isso a gente precisa saber a interação da luz com esses medicamentos que eu chamei de fotossensíveis. Então tudo isso tem absorção de luz, tem fluorescência, tem fosforescência, tem processos radiativos, não radiativos. Então tudo aquilo que a gente vê de química, aquelas equações químicas, são extremamente importantes também para a gente levar a desenvolver esses tratamentos. E aí aqui eu dou um exemplo de um carcinoma basocelular, numa região crítica de uma paciente no olho, que o convencional aí seria fazer uma cirurgia, mas acho que todo mundo dá para imaginar que uma cirurgia feita pelo melhor cirurgião talvez deixasse uma cicatriz, uma marca ali muito grande nesse paciente. E aí a terapia fotodinâmica, onde eu jogo o medicamento, jogo a luz e provoco a morte celular, eu tenho um resultado muito bom ali depois de um ano. E isso só foi possível graças a quê? Reforço. A saber física, a saber ótica, a saber química, a saber biologia, uma aplicação ali da luz no nosso dia a dia. E o que a gente busca hoje em dia? Funciona muito bem a técnica, mas a gente ainda busca estabelecer e melhorar ela, personalizando dose de luz, dose de medicamento, dependendo da lesão e outras características. Aqui um outro exemplo de uma região também muito crítica, onde a gente foi lá, aplicou o medicamento, aplicou luz e teve um sucesso muito grande. Então, outras aplicações aqui na área de terapia fotodinâmica em odontologia. Também uma região muito crítica no nariz, então uma cirurgia aí deixaria sequelas grandes. Então, o entendimento da interação da luz
com a matéria, a biofotônica nos levou a esse bom tratamento. E aí a gente faz toda uma série de estudos fundamentais para se melhorar ainda mais essa aplicação. Aí, além dessa aplicação de eliminar células cancerígenas, a gente também quer eliminar micro-organismos, seja os superbugs, seja os vírus. E a gente pode aplicar o mesmo conceito. Então, coloca o medicamento que é ativado por luz, e a hora que esse medicamento é ativado por luz, eu desencadeio uma série de reações químicas que provocam a morte dessa célula. Então, seja uma célula cancerígena, uma bactéria e um vírus. E a gente faz uma série de estudos, por exemplo, para se fazer o tratamento da candidíase. Muitas pessoas sofrem com a candidíase, seja oral, seja genital. Então, aqui a gente está desenvolvendo protocolos para se ter alternativas de tratamento. E, de novo, reforço que é sempre muito importante o estudo básico, a saber como que a luz vai interagir, se ela vai ser espalhada, ela vai ser absorvida e assim por diante. Tratamento, por exemplo, de pneumonia de forma não invasiva. Então, como que eu ilumino o meu tecido? E aqui eu uso luz infravermelha. Se vocês se lembrarem lá do começo, por que a luz infravermelha é importante? Porque ela é menos absorvida e menos espalhada pelo nosso tecido. Aí aqui, uma outra aplicação muito importante é a micose de unha. Muitos, talvez, dos que estejam assistindo aqui sofrem de micose de unha, já fizeram tratamento com fungicidas e não teve sucesso. Então, essa ideia de passar um medicamento ativado por luz, e um dos medicamentos que é utilizado aqui é a curcumina, que caiu lá no vestibular da Unicamp. Ela é ativada pela luz, ali a luz azul, ali na luz vermelha é ativada uma outra molécula, que é conhecida como porfirina. Então, com a curcumina, a gente ativa ela com a luz azul e a porfirina a gente ativa com a luz vermelha e a gente consegue matar o fungo causador da micose de unha. Então, tudo isso graças à biofotônica. A gente também tem estudos na área de veterinária. Então, para quem gosta de animais, a ótica também é importante, por exemplo, para tratar uma doença chamada pitiose, que acomete em cavalos, principalmente que vivem em regiões alagadas, mas a gente também faz tratamento em cães e gatos. Então, tudo isso graças à ótica, graças à biofotônica. Um outro exemplo é o uso da curcumina para se fazer enxágues bucais. E um outro exemplo mais interessante é na descontaminação de larvas do Aedes aegypti. Então, com essa mesma ideia, então eu tenho lá um local onde eu tenho larvas do mosquito Aedes aegypti ou de outros, mas a gente aqui está focando principalmente no Aedes aegypti. Então, a gente vai lá e joga essa molécula fotossensível. E aí, a larva vai ingerir essa molécula fotossensível e a luz do sol ou a luz artificial vai desencadear uma série de reações químicas e vai levar à morte celular. Então, a gente tem uma série de estudos com essas aplicações, e aqui, por exemplo, uma larva vista no microscópio, onde eu consigo ver que ela ingeriu a curcumina que eu coloquei ali disponível para ela. Uma outra aplicação da luz, que é o que a gente chama de fotobiomodulação, é só o uso da luz. Ela por si só, de forma bem controlada e bem pensada, a luz ela tem alguns efeitos benéficos no nosso metabolismo. Então a luz ali ela consegue interagir com a mitocôndria, principalmente a luz vermelha, infravermelha, e ela já está sendo utilizada por exemplo, em lesões musculares de atletas. E aí aqui uma notícia recente é que, por exemplo, a cantora aí, ela, por conta da pandemia, ela quis se livrar da bengala que ela usava. E se vocês olharem aí na internet, procurarem essa notícia, ela está fazendo esse tratamento com luz, com ótica. Então a luz, ela é benéfica até para esse alívio de dores musculares. Então, tudo isso só é possível
graças a todo esse entendimento que a gente mostrou para vocês da luz no nosso dia a dia. Um outro estudo muito interessante que a gente tem feito é atenuar os efeitos da doença de Parkinson. Muita gente sofre com esses efeitos. Então a luz, se bem entendida, e ali o que eu estou mostrando é que a gente aqui faz cultura de células, entende muito bem mecanismo a mecanismo que ocorre quando a luz interage com as células. Então, quando interage com um tipo de célula, quando interage com outro tipo de célula, o que leva a eu, por exemplo, atenuar os efeitos de Parkinson, a aliviar dores musculares. Tudo isso possível graças à biofotônica. E uma outra aplicação que a gente está desenvolvendo muito recentemente é o uso da radiação ultravioleta. Lembra lá no começo que eu disse que a luz ultravioleta também pode ser utilizada para descontaminação? E por que que isso é possível? Porque as nossas moléculas que compõem o DNA, eu não mostrei aqui o espectro de DNA ainda, então está aqui ele. Aí vocês vão lembrar que tem as bases nitrogenadas lá, adenina, guacina, tinina e assim por diante. E aí cada uma dessas moléculas tem um espectro de absorção, tem uma cor que ela gosta de absorver. E aí a gente jogando a luz aonde ela absorve, isso vai provocar alguns efeitos de processos não radiativos. E isso leva a produzir alguma degradação, alguma alteração bioquímica ali no meu DNA. E quando é, por exemplo, num vírus, numa bactéria, eu inativo esse vírus. Já se eu interajo com o nosso corpo, eu posso levar ao desenvolvimento de um câncer, de uma neoplasia. Mas se eu jogo a luz UVC num micro-organismo, e esse UVC é absorvido pelo DNA, eu levo a uma inativação desse vírus. Então, o entendimento da ótica pode nos ajudar a eliminar vírus do nosso ambiente como o SARS-CoV-2, e é para quem procurar aí algumas aplicações que a gente tem desenvolvido. A gente não vai entrar em detalhes nesse nosso mini curso, mas para dizer para vocês que a ótica é importante também, principalmente aí a radiação ultravioleta C, que eu espero que vocês tenham entendido aonde está ali o ultravioleta C, que faz parte do espectro eletromagnético. Ele sofre o processo de absorção, então o processo de absorção pelas moléculas de DNA vai levar a alguma alteração daqueles processos não radiativos, e isso vai levar a inativação. E aí, eu espero também que vocês entendam que a luz UVC, se vocês lembrarem lá da curva de espalhamento, lembra que quanto menor o comprimento de onda, mais espalhado ele é. Então, a hora que eu interajo a luz UVC com as moléculas, ela é muito espalhada. Então, a luz UVC, ela não atravessa uma sacolinha, ela não entra dentro da minha fruta, do meu material que eu quero descontaminar. A luz UVC, ela sempre é uma ação muito superficial. Por quê? Porque a luz UVC é muito espalhada pelas moléculas e também muito absorvida. E aí, no caso da absorção pelo DNA, eu levo algumas reações que vão provocar a inativação, por exemplo, do vírus. Então, isso são aplicações da luz no nosso dia a dia, principalmente na saúde. Então eu espero que vocês tenham entendido o que a gente quis passar, e a gente fica à disposição para perguntas. Eu gostaria de encerrar agradecendo aqui todo o pessoal de apoio, o Braz, o Chitão que está aqui comigo até mais tarde, o Marcel, toda a equipe do Instituto de Física de São Carlos, aqui da Universidade de São Paulo, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que contribui para a gente ter toda essa infraestrutura de pesquisa e de difusão, ao CNPq, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e eu estou à disposição para dúvidas e perguntas através do meu e-mail e através do site. Obrigado, pessoal, e até a próxima.